Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra super inovadora de Alexandre Pérez Teixeira, uma que investiga um campo de batalha completamente novo e invisível, o ciberespaço. Prepare-se, porque vamos entender como poder, tecnologia e direito estão se chocando de um jeito que redefine a própria ideia de conflito. Bom, vamos começar com a pergunta que move tudo. Como é que se luta uma guerra quando o campo de batalha simplesmente não pode ser visto? Pense nisso. Como as nações se defendem ou atacam num domínio onde não existem fronteiras e os adversários podem estar em qualquer lugar do planeta? Essa pergunta é o fio condutor de tudo que vamos explorar. E o nosso mapa para navegar por esse território tão complexo é justamente esse livro. Ele funciona, sabe, como um guia que joga uma luz sobre como essa nova força cibernética está abalando as estruturas do direito internacional. Um direito que, vamos combinar, foi criado para um mundo de conflitos físicos, de tanques e trincheiras. Então, para começar, o livro estabelece uma ideia que é fundamental. O ciberespaço não é só mais uma ferramenta, como o rádio ou um satélite. Não, ele é um novo domínio de poder, tão real e estratégico quanto a terra, o mar e o ar sempre foram. E o que é realmente interessante é o que isso significa na prática. O poder cibernético meio que democratiza a capacidade de influenciar as coisas. De repente, grupos e até indivíduos conseguem projetar poder de um jeito que antes era exclusivo dos grandes exércitos nacionais. A barreira para entrar num conflito, ela simplesmente desmoronou. E as consequências disso para os estados são profundas. A soberania fica enfraquecida porque as operações são feitas nas sombras. É quase impossível ter certeza de quem foi o autor de um ataque. E isso permite que adversários minem a economia ou manipulem a política de uma nação inteira sem disparar um único tiro, atingindo o que o autor chama de centros de gravidade do poder do Estado. Isso nos leva, claro, à segunda peça desse quebra-cabeça. O direito. Pensa bem. Se o campo de batalha mudou tanto, o que acontece com o livro de regras? As leis da guerra foram escritas para conflitos físicos, com soldados, com fronteiras. Será que elas ainda funcionam hoje? Olha, o direito internacional dos conflitos armados se apoia basicamente em dois pilares. O primeiro é o jus ad bellum, que traduzindo é o direito de iniciar a guerra. Ele define quando é legítimo um Estado usar a força. O segundo é o jus in bello, que são as regras de conduta depois que a guerra começou, tipo como proteger civis. É super importante guardar esses dois conceitos porque eles são o centro de toda disrupção que a gente vai ver. E aqui a gente chega no ponto alto da análise do livro. A intersecção entre esse novo poder tecnológico e as velhas regras do direito cria o que a gente pode chamar de disrupção, uma quebra fundamental nos paradigmas que sustentavam a ordem internacional. A palavra é forte, né? E é de propósito. Não é só uma adaptaçãozinha. O livro argumenta que o que a gente está vivendo é uma ruptura de verdade. Aquelas antigas certezas jurídicas, elas simplesmente não se aplicam mais com clareza, e isso acaba gerando muita incerteza e instabilidade. E aqui está o primeiro grande dilema que afeta direto o jus ad bellum, o direito de ir para a guerra. A Carta da ONU permite a legítima defesa se houver um ataque armado. Mas e um cyberataque que desliga a rede elétrica de um país, ou que derruba todo o sistema bancário? Ele causa um dano imenso, mas não é armado no sentido tradicional. Então a vítima tem o direito de responder militarmente? A lei hoje não tem uma resposta clara para isso. O segundo dilema atinge o coração do jus in bello, as regras durante a guerra. Uma das regras mais sagradas é a distinção clara entre combatentes e civis. Mas o que acontece quando um programador, do conforto da sua casa, se voluntaria para lançar ciberataques contra um inimigo do seu país? Ele se torna um alvo legítimo? Aquela linha que protegia a vida de civis se torna perigosamente borrada. Isso nos leva a um conceito fascinante que a obra explora, o oceano cinzento normativo. É basicamente um espaço de ambiguidade legal. Os estados e outros grupos podem operar nessas zonas cinzentas, causando danos enormes, mas sempre abaixo daquele limite que seria, sem dúvida, um ato de guerra. Eles exploram as brechas de um sistema jurídico que, coitado, não foi projetado para essa nova realidade. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso já está acontecendo na prática. O autor nos traz exemplos bem concretos que mostram que essa disrupção toda não é uma previsão para o futuro. É a realidade dos conflitos de hoje. Um caso que ficou muito famoso é o exército de TI da Ucrânia.
É um grupo global de voluntários civis que, usando seus próprios computadores de casa, participam ativamente de operações cibernéticas no conflito com a Rússia. Isso materializa perfeitamente o problema da participação direta de civis na guerra. E tem uma citação impactante do livro que resume essa transformação radical. A guerra se tornou acessível. Ela não exige mais uniformes, treinamento militar ou presença física no campo de batalha. O potencial de escalada e de envolvimento de gente do mundo todo se torna imenso e, ao mesmo tempo, descentralizado e muito difícil de controlar. Então, o ponto crucial é este. A base do direito humanitário, que é proteger quem não está lutando, é diretamente desafiada. Quando qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode se tornar um combatente digital, como é que se garante a proteção dos civis de verdade? A estrutura jurídica que levou séculos para ser construída está sob uma pressão que nunca existiu antes. E a gente termina com a pergunta que a obra deixa no ar, um convite mesmo à reflexão. O ciberespaço criou um vácuo de regras e uma nova realidade de poder. A grande questão que vai definir a segurança global no século XXI é justamente esta. No meio de toda essa disrupção, quem vai ter o poder e a legitimidade para definir as novas regras do jogo?